Salve, salve galera! Hoje nós iremos aí para a nossa aula número 5 e conforme combinado lá na aula 4, hoje nós iremos discutir sobre a famosa moeda única do continente europeu. Iremos discutir hoje sobre o euro, uma moeda que, pelo menos nos últimos tempos, vem gerando grandes polêmicas. Não se esqueça de se inscrever no canal, como também não se esqueça de realizar os exercícios via TED, ok? Vamos lá então para a aula número 5, o euro. O euro começou a ser pensado em 1991 pelo então Mercado Comum Europeu. Ainda não era União Europeia. O euro começou a ser pensado nesse período. Qual era o propósito da criação do euro? O propósito da criação do euro era integrar mais ainda os países que faziam parte do Mercado Comum Europeu, que anos mais tarde, mais precisamente em 1994, vinha virar a União Europeia. O euro, ele é uma moeda única, entretanto, quando a gente fala em moeda única, eu não estou falando em uma moeda que é aceita em todos os países da União Europeia. Alguns países substituíram as suas moedas originais, tal como o franco francês, o marco alemão, moedas que eram fortes e foram substituídas pelo euro. Outros países optaram por continuar com as suas moedas, embora dentro da União Europeia. Por exemplo, o Reino Unido e a Dinamarca continuam com suas moedas, até por discursos de soberania política na região. Mas o euro, hoje, moeda única da Europa, nem sempre foi aceito e gerou muitos problemas até ser efetivado. Em 2001, o euro, ainda em fase experimental, ele servia apenas como referência de preços, contas bancárias e moedas nacionais dos países que já faziam parte da União Europeia. Só em 2002 que há uma oficialização do euro como moeda única. Lembrando, isso é muito importante, que nem todos os países da União Europeia têm o euro como moeda. E isso vai receber o nome de zona do euro. Então, dentro da União Europeia, que são os países que fazem parte deste bloco econômico, nós temos a zona do euro, que são os países da União Europeia que têm o euro como moeda. Lembrando que boa parte dos países da União Europeia possui o euro. A quantidade de países eu vou deixar mais clara aqui para vocês, ok? Que tem o euro como moeda. Para o euro ser organizado, você possui um banco. Moeda, dinheiro, banco, acho que é a coisa que mais combina. E o euro era organizado do Banco Central Europeu. Basicamente é o banco que organiza toda a política econômica do continente com base na moeda do continente, que é o euro. Uma coisa muito importante é que, se vocês pensarem, o euro hoje, e pensar lá no propósito da criação lá da União Europeia, ainda quando era Benelux, depois SECA, há alguns anos atrás, lá na década de 40, que era voltar, que a Europa tinha como propósito voltar a ser uma economia muito forte, conseguiu. Tanto que o euro hoje, salvo alguns problemas econômicos que nos últimos anos ele vem passando, ele é bem aceito internacionalmente e bem valorizado. O que, por partes, ser valorizado demais não é tão bom para a balança comercial. Os produtos acabam ficando muito caros, mas pensando em valorização econômica, o euro ele é bem valorizado. Ele é tão bem aceito que hoje a China, novamente a economia que mais assente nos últimos tempos, tem grandes reservas de euro e também de dólar, que nós sabemos é a moeda mundial, o dólar. O euro
passando por uma crise. A crise, muitos chamam a crise da Europa como a crise da zona do euro. Mas o que seria essa crise da zona do euro? Alguns especialistas, eles costumam falar que economias frágeis lá do continente europeu não deveria ter entrado nesse círculo econômico de economias poderosas. E aí eles sempre acabam martelando dois países específicos, que é Portugal e a Grécia. Eles dizem que são economias muito frágeis para ter o euro como moeda. São economias muito frágeis para ter o euro como moeda. Tenta imaginar da seguinte maneira. Eu vou tentar fazer uma ilustração aqui. Eu tenho um time de futebol. Imagina só que eu tenho o melhor atacante do mundo, eu tenho o melhor meio de campo do mundo, a melhor zaga do mundo, mas eu tenho um goleiro muito ruim. Então, por mais que o time venha fazendo gol, ele está tomando muito gol. E aí, vamos imaginar que esse goleiro na zona do euro é Portugal ou a Grécia. Basicamente, o que acontece? Essas economias, elas são resultados de déficits públicos ao longo dos anos. Basicamente, seria o quê? Portugal, Grécia, eles gastam muito mais do que eles arrecadam. Vamos imaginar a seguinte maneira, vai ficar bem fácil. Eu produzo 10 e gasto 15. Quanto eu vou ficar devendo? 5. No outro ano eu faço a mesma coisa. Eu produzo 10 e gasto 15. Quando eu vou ficar devendo? Mais 5, agora eu estou devendo 10. No terceiro ano, eu produzo 10 e gasto 15. Agora eu estou devendo 15. Vai somando isso ao longo dos anos, o gasto, o rombo orçamentário nesses países passam a ficar estratosféricos. Mas o que esses países eles têm a ver com a crise na Europa? De tal maneira que eu estou falando, fazem parte de um bloco econômico. E a partir do momento que eles fazem parte de um bloco econômico, as economias dos países que fazem parte deste bloco, deste time, elas estão muito interligadas. Para vir sanando esses problemas que anualmente vinha acontecendo, o Banco Central Europeu, aquele banco que organiza o euro, vinha injetando euro nessas economias para tentar desafogar. No entanto, essas economias continuavam a gastar valores astronômicos, valores que superavam a sua arrecadação. A população desses países, eles vêm criticando muito nos últimos tempos as medidas de austeridade que os governos vêm tomando. Na verdade, essas medidas de austeridade, eu vou deixar aqui bem claro para vocês o que vem a ser, essas medidas de austeridade são medidas de cortes públicos. Os governos dos países que estão em crise, basicamente, eles passam a cortar alguns benefícios que eles forneciam à população durante anos para fazer a sua economia, pelo menos, voltar a se equilibrar. Lembra lá da nossa aula, quando eu falei de welfare state, que basicamente a ideia de seguridade social, cedo ou tarde, ela acaba explodindo na economia. As economias, pelo menos que encabeçam a zona do euro, a Alemanha e a França, também estão tentando liderar esse desastre econômico que a zona do euro vem passando. Muitos já falam que a Grécia, até a própria Grécia, tem que sair da zona do euro, como outros falam que isso não vai ser a solução, retirar esse país da zona do euro. Muito obrigado novamente. Não se esqueça de se inscrever no canal para dar uma moral, não é verdade? Não se esqueça também de fazer os exercícios. E para você que é meu aluno, nós iremos discutir essas questões e outras na sala de aula. Até a próxima. Valeu!